Bem, galera, nesse próximo vídeo aqui a gente vai falar sobre guiagem. Nós vamos falar desde o início até o avançado, viu? Essa aula aqui é para aquele aluno que não conhece, nunca viu, não sabe para que serve, até mesmo para aquele que já conhece a guiagem, mas que de repente eu posso estar passando alguma dica, algum conselho, né, que ele não conhece sobre guiagem, né? Porque tem muita gente utilizando a guiagem errada, né? E eu vou explicar aqui alguns fundamentos sobre isso, né? Bem, muita gente, quando olha para aqueles setup daqueles astrofotógrafos mais avançados, né, na astrofotografia, eles notam esse pequeno telescópio aqui em cima, né? Esse pequeno telescópio aqui, ele se chama Guider, viu? A função do Guider é oferecer correções, né, de erros periódicos que a montagem tem. O que é um erro periódico, né? Um erro periódico ele pode ser folgas nas engrenagens da montagem, né, no eixo Ra e no eixo Deck. Todas as montagens têm folgas, têm erros, têm esses erros periódicos, viu? Esses erros periódicos eles podem ser causados também pelo mau acompanhamento do motor de passo das montagens, viu? Isso também é um problema, porque os motores eles não são perfeitos, né? E também as engrenagens também não, viu? E a guiagem ela também serve para compensar pequenos erros de alinhamento polar, de até 2 segundos de arco, por exemplo, né? Então, a guiagem ela vai compensar erros de alinhamento, erros periódicos causados por atraso dos motores ou mesmo erros periódicos por causa de folgas nas engrenagens das montagens, viu? Vale lembrar que toda montagem tem esses problemas, né? Algumas montagens mais caras, mais profissionais, elas também têm esses erros periódicos, né? Folga nas engrenagens, só que são folgas assim bem menores, né? Que só vão é, acabar prejudicando a fotografia depois de várias horas de exposição, né? Então, a guiagem ela vai permitir que as suas fotografias, né, é, com longos tempos de exposição, tipo 2 horas, 3 horas, 5 horas, elas continuam perfeitamente enquadradas, né, no mesmo lugar que você centrou, né, e que as estrelas também fiquem perfeitamente redondas, né, porque se em alguns frames que você estiver fazendo o telescópio der um pequeno atraso, uma pequena mexida, né, alguma coisinha assim, já vai interferir no processo de empilhamento, né? Que a estrela vai ficar um pouco achatada, né? Não vai ficar perfeitamente redonda, né? E a guiagem ela está aqui para resolver esses problemas, viu? Claro que a guiagem ela não faz mágica, né? Você tem que estar com a sua montagem feito um alinhamento polar pelo menos de 2 segundos de arco, né? Que é considerado o tolerável, né? Mas a guiagem é uma coisa que revolucionou a astrofotografia, viu? É muito diferente uma foto com guiagem para uma foto sem guiagem, viu? Uma foto com guiagem, a área onde você centrou o telescópio que você fotografou fica perfeitamente quadrada, ela não se move. Parece até que que está congelada a imagem, né? De tão perfeito que fica, né? Então é isso. Junto com o guide, tem que ter uma câmera ligada a ele, né? Que essa câmera é que vai fornecer essas informações, né? Esses desvios, né? Esses erros periódicos para o computador, né? Para um software chamado PHD-2. Aí do computador esse programa vai jogar essas correções para o controlador da montagem, que aqui no meu caso aqui é o OneStep. E o OneStep vai jogar essas correções para os motores, né? É assim que funciona, viu? O Guide V, a câmerazinha que está aqui, joga as informações no software e no notebook, e do notebook vai para o controlador e do controlador para os motores, viu? Simples assim. Para a guiagem a gente vai precisar de um telescópio Guide,
de uma câmera para ele e de um programa chamado PHD2, viu? Pois é, maravilhosa a forma como funciona o guide, né? Mas antes de você ir correndo lá no AliExpress ou qualquer site para você comprar o seu guide, você tem que saber que existe um guide específico para cada tipo de telescópio, viu? Existem dois cálculos que você pode calcular o tipo de guide que você precisa para o seu telescópio, né? Eu vou ensinar para vocês aqui o mais fácil e que é o que a maioria dos astrônomos usam, viu? O objetivo do curso aqui é ser direto. Eu não vou ficar aqui teorizando sobre coisas, né? É explicar como é que funciona e dar a solução para vocês, né? Eu vou dar tudo mastigado aqui para vocês. Então, o cálculo é o seguinte: o guide ele tem uma distância focal igual o telescópio principal. A distância focal do guide ela tem que ser pelo menos um quarto da distância focal do telescópio principal, viu? Por exemplo, se você tem um telescópio refletor que ele tem 1000 milímetros de distância focal, você pega aqui a calculadora e divide 1000 por 4, que dá quanto? Dá 250 milímetros, né? Ou seja, se eu tenho um refletor de 1000 milímetros de distância focal, eu vou precisar de um guide de pelo menos 250 milímetros de distância focal. Só que vale lembrar que esse cálculo ele não é exato, viu? Então, você pode usar aqui até um guide de 230 milímetros que ele vai conseguir funcionar perfeitamente no seu telescópio. Esse cálculo aqui é só para te dar uma medida aproximada do guide que você precisa para o seu equipamento, viu? Muito simples o cálculo, né? Então, já que vocês sabem o que é o guide e como calcular o guide ideal para o seu equipamento, eu deixei separado aqui para vocês algumas dicas de guide para vocês comprarem, viu? Esses aqui são da marca SV Boni, é uma ótima marca, ela fabrica muito bem, tem uns preços bem em conta, bem abaixo da concorrência, viu? Uso e recomendo. Inclusive o guide que eu uso é esse mini aqui, ó. Esse mini guide aqui que eu uso no meu telescópio, viu? Ele tem 120 milímetros de distância focal, coloca aqui 120 vezes 4, que dá 480 milímetros, né? Então, como eu falei para vocês, aquele cálculo ele é só aproximado, ele não é exato. É só para vocês terem uma base do guide que vocês vão utilizar no telescópio de vocês, viu? É, pelo cálculo, eu posso usar esse guide em telescópios que tenham até 480 milímetros de distância focal, né? Mas eu posso arredondar esse valor aqui para 550 milímetros, viu? Eu tenho um amigo que ele usa esse mini guide e um telescópio que tem 600 milímetros de distância focal, viu? E eu tenho amigos que utilizam até em telescópios de 700 milímetros de distância focal. E o que eles me falaram é que não viram nenhum problema na guiagem. O telescópio se guiou perfeitamente, viu? Ele se guiou perfeitamente. Mas eu recomendo para vocês trabalhar sempre próximo da margem do cálculo, né? Trabalhar sempre próximo. Por exemplo, o valor que eu estou recomendando para vocês aqui, 550 milímetros, né? Tem gente que se aventura a colocar em telescópios maiores, né? Porque às vezes não tem a disponibilidade financeira para comprar um guide mais adequado, né? Mas às vezes a gente tem que trabalhar dentro das nossas capacidades financeiras, né? Mas se não atrapalhou a fotografia dele, então tudo bem, viu? Então, esse mini guide aqui ele é muito barato, viu? Você pode utilizar até em telescópio de distância focal que tenham 550 milímetros, né? Pode ser refletor, pode ser refrator, qualquer um, não importa, viu? Aqui tem até a opção de você comprar ele já com câmera, viu?
como eu falei para vocês, o Gaiden ele precisa de uma câmera para jogar as informações para o software, né? Tá aqui o pacotinho fechado, R$ 933, câmera e Gaiden, viu? Essa câmera que vai junto aqui, a SV305, que usa o sensor IMX290, viu? Que é uma das melhores câmeras que existem para guiagem, viu? Diga-se de passagem, viu? Esse outro Gaiden aqui, ele já tem uma distância focal um pouco maior, né? Tá aqui, ó, ele tem 160 milímetros, né? Ele já é um Gaiden um pouco superior ao Mini, viu? Esse Gaiden Mini aqui, ele pode ser utilizado em qualquer telescópio, aqueles telescópios em apocromáticos, né, que tem a distância focal bem curta. Você pode utilizar em qualquer um deles, viu? Já esse outro aqui, ele tem 160 milímetros de distância focal. Multiplica, né, 160 vezes 4, que dá 640. Você pode arredondar esse valor aqui para 700 milímetros de distância focal, viu? Você pode arredondar ele para 700. Então você pode utilizar esse Gaiden em telescópios de até 700 milímetros de distância focal. Aqui também tem a opção de você comprar ele já com a câmera, viu? Deixa eu ver aqui quanto é que custa. R$ 944. Pois é, galera. E esse combo aqui ele tá muito bom, viu? E muito barato, porque essa câmera aqui, essa SV905C, ela é uma das melhores câmeras que existem para guiagem, viu? Por causa do sensor dela, viu? Ó, 994 esse combo aí. Tá muito barato, cara. Futuramente eu vou comprar esse combo aqui pra mim, viu? É... Pois bem, né? Vale ressaltar, deixa eu só dar uma dica aqui importante para vocês aqui, que pode ajudar na guiagem de vocês, é que quando vocês estiverem montando o setup de vocês aí, vocês procurem distribuir esses cabos aqui da melhor forma possível para não atrapalhar o balanceamento do conjunto, viu? Façam que nem eu aqui, ó, pega os cabos aqui da câmera, uso o enforca-gato, traz eles bem para cá e desce eles bem no eixo aqui da montagem, viu? Isso aqui vai ajudar demais a guiagem de vocês e no balanceamento do conjunto, viu? Antes, esse meu guide aqui, ele ficava aqui na lateral do telescópio, viu? Porque tem um suportezinho lá do outro lado, né? Que eu colocava o guide lá. E esse guide aqui, na posição que ele estava aqui na lateral, ele não me deixava fazer o balanceamento do conjunto, viu? Aí eu tirei o guide da lateral e botei ele aqui em cima, viu? Mais próximo do eixo aqui, viu? E depois que eu organizei esses cabos aqui, da forma que eu falei para vocês, e coloquei o guide aqui em cima, mais próximo do eixo aqui, eu consegui balancear o meu conjunto perfeitamente, viu? Então, para a guiagem, é muito importante que o seu conjunto esteja bem balanceado, viu? Se tiver mal balanceado, a guiagem não vai conseguir fazer o trabalho dela com perfeição, viu? Tem que balancear muito bem o setup de vocês aí. Eu até já ensinei para vocês aí como é que faz o balanceamento do conjunto, viu? Então, vamos aqui ao terceiro modelo de guide, né? Que eu separei aqui para vocês. Esse aqui, ó. Ele tem a opção dele de 60 milímetros ou 50 milímetros, né? A distância focal dele é 240 milímetros, né? Vamos pegar aqui a calculadora, fazer um pequeno cálculo. 240 vezes 4 dá 960. Esse valor pode ser arredondado para 1000, viu? Eu conheço pessoas, né, que usam esse Gaiden aqui com telescópios que tem até 1200 milímetros de distância focal, mas e me falaram que nunca tiveram problema de guiagem, mesmo utilizando além, né, além do recomendado. Mas, como eu falei para vocês, eu não recomendo ir além desse número aqui, viu? Existe uma explicação do porquê que essas pessoas não estão tendo problema de guiagem, né? Mesmo utilizando um Gaiden que não é adequado para o telescópio deles, né? É que é o seguinte, eles devem estar trabalhando com um alinhamento polar perfeito, né? Com 2 segundos de arco ou menos, né? Eles devem estar também com o equipamento deles perfeitamente balanceado, né? Aí nesse caso
né? E eles também têm uma montagem boa, né? Com um nível de folga bem pequeno, né? Aí por esses motivos, né? A guiagem ela não tem que trabalhar tanto, né? Porque o equipamento está funcionando dentro da perfeição dele, né? Pode ser esse o motivo, né? Mas é bom sempre trabalhar dentro das recomendações, né? Bem, esse Gaiden aqui, como vocês podem ver, é um Gaiden gigantesco, né? Ele é bem pesado, pesa cerca de meio quilo. Ele é para telescópios grandes, né? Tipo 150 milímetros, 200, 250, ou mesmo aqueles apocromáticos de grande porte, né? De 125 milímetros, 150 milímetros, né? Já é um Gaiden para telescópios gigantes, né? De grande porte, viu? E deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui. Tem gente que gosta de trabalhar dentro ou além da perfeição, né? Aí diz assim: "Ah, eu vou comprar o maior guide que tiver, que é para mim ter o máximo de perfeição". Tudo bem. A ideia é muito boa e você pode sim fazer isso. Só que você tem que olhar também para o limite de peso da sua montagem, viu? Muito cuidado quando vocês estiverem comprando equipamento, viu? E para vocês não ficar comprando esses equipamentos aqui pesados, né? E ficar montando um setup pesado e aí passar do limite de peso da sua montagem, viu? Porque se você estiver acima do limite de peso da sua montagem, vai atrapalhar a guiagem, viu? Se você tem uma montagem robusta, tipo um AM5, um EQ5, HEQ6 e tudo mais, beleza. Você pode comprar o máximo de equipamentos melhores que você puder, né? Mas se você estiver trabalhando com uma montagem igual essa minha, tipo um EQ32 ou qualquer outra montagem mais inferior do mesmo porte, você tem que ficar de olho nessa questão do limite de peso da montagem, viu? O que eu recomendo para vocês é sempre trabalhar dentro das recomendações, né? Viu? Porque você trabalhando dentro das recomendações e você quiser comprar um guide superior ao que você realmente precisa, isso aí não vai oferecer nenhum efeito prático para você, além do aumento de peso no conjunto, viu? Então é isso, trabalhem dentro das recomendações, viu? Esse Gaiden aqui, ele não tem a opção de câmera, né, para você comprar junto com ele, né? Mas você pode estar comprando aqui a SV305, sem ser a versão Pro, viu? Porque para guiagem, tanto faz a câmera ser USB 3.0 ou 2.0, viu? Pode utilizar perfeitamente a SV305, viu? Versão USB 2.0, perfeitamente. Eu recomendo até vocês comprarem mesmo a SV305 porque ela é rosqueada, né? Esse guide da SV Bond ele já é feito especificamente para essa câmera, né? E a câmera entra nele é rosqueada, né? Como vocês podem ver tem a rosca aqui. Aí evita de ter aquele problema de folga, de ter que ficar apertando o parafuso, né? Já fica tudo padronizado e perfeitamente, né? Mas vocês podem estar também comprando, né, a ASI 120mm Mini, né? Essa ASI 120 é uma câmera feita especificamente para guiagem, fabricada pela ZWO, viu? Também é uma câmera muito boa, viu? Eu também recomendaria ela também para guiagem, viu? O preço também está bem em conta, né? Aí fica a critério de vocês, né? Eu compraria tudo da SB Bond, né? Fica melhor. A câmerazinha rosqueada no Gaiden fica melhor. Então é isso. Eu acho que não tem mais nada para falar sobre essa questão de escolher o Gaiden para o telescópio, né? Que você já sabe fazer o cálculo, né? Viu? Vocês têm que ficar ligado aqui no balanceamento, né? De saber distribuir os cabos, saber distribuir o peso, não comprar equipamento pesado demais para botar e acabar passando do limite de peso da montagem de vocês, viu? Que tudo isso atrapalha na guiagem, viu? Desbalanceamento, né? Os cabos mal distribuídos, tudo isso afeta. Assim, uma outra coisa que vocês têm que saber sobre o Guide, né, é que vocês têm que focar ele perfeitamente, viu? Para vocês focarem o Guide de vocês, vocês vão precisar direcionar ele para uma estrela bem luminosa, viu? E aqui vai uma dica de ouro que nem todas as pessoas sabem disso, né? Mas você pode estar utilizando uma máscara de BAT9 para poder fazer o foco perfeito do seu guide,
viu? Você direciona para a estrela mais luminosa, bota uma máscara, uma pequena máscara de Bat9 aqui no Guider e regula o foco dele, viu? Porque quanto mais redondinha estiver a estrela, quanto mais perfeito tiver o foco, melhor a sua guiagem, viu? Porque se você focar ali mais ou menos, né, e a estrela ficar um pouco esticada, né? Porque o PHD-2 ele quer enxergar o núcleo da estrela, né? Só que se ela ficar esticada, fica ruim para o programa identificar o que é o núcleo da estrela, né? Então, para vocês focarem o guide de vocês, eu recomendo utilizar a máscara de Bat9. Eu vou colocar aqui uma foto aqui para vocês verem aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa daqui que é a máscara de Bat9, viu? Alguns vendedores aqui, eles permitem vocês comprarem ela de qualquer tamanho, viu? Eu tenho uma pequenininha no meu telescópio aqui que dá certinho no guide também, ó, 60 mm, 80. Vocês compram a menor que vocês acharem, viu? Pro guide, viu? Eu fiz uns testes aqui focando o guide através da máscara de Bat9, cara, e a guiagem ela foi para outro nível, viu? Totalmente superior. Vocês podem procurar aqui assim que vai ter umas máscarazinhas bem pequenininha, viu? Eu utilizei a máscara do meu telescópio, né, que é recomendado para 60 mm, essa aqui, ó. Eu usei essa daqui, ela tem os ajustes, né, que permite botar lá no guide, né, e dá para fazer o foco. A minha é de 60 mm, viu? Então é isso, viu? Dica de ouro aqui para quem não sabe como ajustar o foco do guide, viu? Usem a máscara de Bat9, se vocês tiverem, ou então comprem se vocês não tiverem, viu? Se vocês não sabem, a máscara de Bat9 ela serve para você achar o foco perfeito, viu? Vocês podem utilizar até no telescópio de vocês aí, ó. Porque às vezes você faz o foco ali no olho, né, e acha que tá bom, mas não tá perfeito. E a máscara te permite fazer o foco perfeito, viu? Deixa eu mostrar bem que assim para vocês aqui como é que funciona a máscara de Bat9, né? Uma aulinha extra, né? É, o objetivo, quando vocês botarem é, a máscara de Bat9 lá no telescópio de vocês, vai aparecer a estrela desse jeito aqui. Quando vocês mirarem para uma estrela, ela vai aparecer exatamente assim, ó, viu? Vai aparecer essa difração aqui, viu? Esses raios aqui. E o objetivo é esse aqui, ó, pegar esse raiozinho do meio aqui, esse traço do meio e deixar ele perfeitamente central aqui entre os dois, ó. Nessa foto aqui nós vemos uma foto perfeitamente focada, viu? Aqui, ó, uma outra estrela. Ó. O objetivo é esse raiozinho central ele tem que ficar perfeitamente entre esses dois aqui, ó. Exatamente como está nessa imagem aqui, viu? Aí o foco vai estar perfeito, viu? Recomendo fortemente vocês comprarem uma máscara de Bat9 pro guide de vocês e pro telescópio de vocês, para vocês terem certeza que estão usando o foco perfeito. Ó, como vocês podem ver, tem até na Amazon para vender, tem no Mercado Livre, tem em todo lugar e é barato, viu? Pois é, agora que a gente terminou as explicações sobre o guide, né? Nós vamos para a parte do programa, viu? Do PHD-2. Você vai lá no Google, PHD-2, coloca lá PHD-2, é o primeiro site, né? O programa é gratuito, é tudo em português, né? Aqui para você baixar, você clica bem aqui em Downloads. Baixa a versão mais recente, né? Essa V2.6.11. Pronto. Você abre aqui e instala o programa como qualquer um outro. Sim. Next, 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 install. Você desmarca essas opções aqui. Beleza. Agora deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês. Antes de vocês abrir o PHD pela primeira vez, vocês têm que estar com o drive da câmera de vocês instalado e a câmera conectada ao computador, viu? Que é para assim que você abrir o PHD, ele já puxar algumas configurações da câmera automaticamente, tipo o tamanho do pixel, né, questão do drive, né, ele já vai puxar tudo isso na primeira vez que você for abrir o programa, viu? Por isso é importante você estar já com o drive da câmera instalado e a câmera conectada ao computador, viu?
Agora vamos abrir aqui o PHD2 pela primeira vez. PHD2. Aqui, na primeira vez que você abre, vai ter um painel de instruções, né, explicando para vocês algumas configurações básicas, né, de início do programa. Você clica em avançar. Aqui ele vai pedir a marca da câmera que você está utilizando. No caso aqui eu vou botar uma ZWO. Eu não tenho nenhuma câmera conectada aqui ao computador, então eu vou usar um simulador de câmera. Clica aqui ZWO. Aqui já aparece a mensagem, né? A câmera está conectada ao computador. Nesse caso, o PHD geralmente pode determinar o tamanho do pixel da câmera automaticamente. Se a câmera não estiver conectada, o drive não informa o tamanho do pixel. Você poderá inserir o valor usando as informações manualmente da câmera online, né? Eu coloco, não, né? Eu não estou com câmera conectada, né? Mas digamos que eu estou usando a ASI 120, né? O tamanho do pixel dela é 3,75, viu? E digamos que eu estou usando aquele guide mini, né? Que é o guide que eu uso, que ele tem 120 milímetros de distância focal. Bota aqui 120, viu? Se eu tivesse com a câmera conectada ao computador, já ia aparecer esses dados aqui, ó, sozinho. Menos o do guide, viu? O do guide você tem que botar ele manualmente, de acordo com o que você tiver aí comprado. Aí avança. Aqui é a montagem, né? Você tem que selecionar a montagem. Se você utilizar a guiagem via porta ST4, você tem que marcar a opção On Camera, viu? A maioria das montagens, né, a maioria dos controladores, eles usam ST4, né? Por exemplo, aquele AZGTI, é, na verdade o AZGTI não, ele tem GoTo. O que usa ST4, né, que é aquele SkyTracker, né, aquelas montagens que não tem sistema GoTo, elas é que usam o sistema por ST4, viu? O exemplo delas é o SkyTracker, por exemplo, né? Eu vou mostrar para vocês aqui a porta ST4, para quem não conhece. Aliás, lá na câmera, lá no AliExpress, lá na câmera mostra. Tá aqui, ó. A porta ST4 é essa aqui, ó. É aquele cabinho que parece aquele cabo de telefone, viu? Essas montagens que não tem GoTo, elas utilizam essa porta ST4 aqui, que é o caso do SkyTracker, né? Aquele controlador mais antiguinho da Skywatcher também, ele também usa essa porta ST4 também, viu? Já as montagens que tem sistema Syscam, que tem sistema GoTo, OneStep, né? Eles não usam o ST4, viu? Eles não vão usar essa porta. Beleza. Velocidade de guiagem. Essa velocidade você deixa aqui o padrão que está aqui, 0.5, que é o padrão de todo controlador. Esse aqui, o eixo de declinação possui um codificador de alta precisão? Não. É difícil uma montagem que tem isso aqui. Você não marca. Avança. Aqui, montagem auxiliar, né? Você deixa em nenhuma, avança. Vai aparecer uma montagem aqui, ali é uma mensagem dando algumas informações aqui, você prossiga. Aqui vai perguntar se esse dispositivo de óptica adaptável, se desejar. Você clica em deixa marcado nenhum e avança. Aqui é o perfil das configurações que você está usando no PHD. Você pode colocar qualquer nome aqui, para você poder identificar as suas configurações, né? Eu vou botar só colocar o Piauí, aqui é construir a biblioteca de Darks. Eu vou desmarcar porque eu estou sem câmera aqui. Daqui a pouco eu ensino para vocês como é que faz isso. E finaliza, né? Aqui com o programa aberto, a gente vai aqui na opção exibir
E vamos marcar algumas opções aqui para ser exibidas, né? Exibir as estatísticas, né? Que vai mostrar aqui o gráfico da guiagem. Vamos botar aqui o exibir o alvo, né? Que aqui vai mostrar, né? Aonde é que a estrela tá ficando, né? Toda vez que ela se distanciar do centro, vai ficar uma marcação aqui. Aqui é o perfil da estrela, né? Vai ser um alvozinho que vai ficar em cima do núcleo da estrela, né? E, e exibir o gráfico de guiagem, as estatísticas da guiagem, na verdade. Essas opções aqui você vai marcar, né, aqui em exibir para elas ficarem aqui que você vai precisar ver elas, né? Ver o gráfico principalmente, né? Aqui no alvo você bota 400. Aqui no gráfico da guiagem você bota também 400, viu? Depois disso, nós vamos aqui no cérebro, nesse cérebrozinho aqui, ver algumas configurações, viu? Aqui nessa primeira configuração aqui, você não vai precisar fazer nada porque já está marcada a opção Jitter, né? O Jitter ele tem que estar marcado, viu? Essa opção Jitter. Eu utilizo aqui no aleatório, igual o programa deixa aqui. Se você utiliza uma montagem que ela não tem motorização no eixo deck, né? Como é o caso dessas montagens para câmeras, né? Que é o Skytrack, Star Adventure, né? Marca a opção somente RA, viu? Câmera, né? Como essas configurações de câmera aqui, elas já foram preenchidas já lá no início, lá como eu falei para vocês, né? Que quando vocês estão com a câmera conectada, ela já preenche essas configurações automaticamente, né? Aqui você não faz nada. Aqui na aba guiagem, você também não vai precisar marcar nada, né? Você deixa aqui do jeito que está, já está tudo selecionado automático. Em algoritmo, aqui você não precisa marcar nada também, não precisa mexer em nada aqui e dá OK. Agora, antes da gente colocar a guiagem na prática, a gente vai clicar bem nesse botãozinho aqui que mostra a ponta de um cabo USB, né? Clica nele aqui. Como eu falei para vocês aqui, se vocês usam o sistema pela porta ST4, vocês marcam aqui On Camera, viu? Se vocês usam um controlador que tenha sistema GoTo, ou sistema Syscan, ou OnStep, quando você instalar o drive do OnStep, vai aparecer aqui nessa lista aqui o OnStep. Se for sistema Syscan, vai aparecer aqui Syscan. Se for Ascom, vai aparecer aqui a sua montagem no padrão Ascom. E aí você seleciona a sua montagem, né? Se ela for uma montagem computadorizada, né, e tiver sistema GoTo, você seleciona aqui. Se for o caso de você ter uma montagem que não tem GoTo, aí e você utiliza o sistema pelo ST4, você deixa aqui on camera, né? Como a gente vai colocar aqui. Como eu não tenho nenhuma câmera conectada aqui ao computador, eu vou colocar aqui uma câmera simulada, viu? Feito isso, clique em conectar tudo. Pronto. Uma outra coisinha que eu vou ensinar para vocês aqui é que, por padrão, a agressividade de resposta dos motores no deck vem no máximo, viu? No lugar do 100 aqui, você coloca 80, viu? Você coloca 80. Porque se o motor tiver na agressividade muito alta, ele pode dar uns comandos muito rápidos lá e em vez de estabilizar a guiagem, fazer piorar, viu? Você pode colocar no caso aqui até 70 no deck e 60 no RAR, viu? É o que eu uso. O tempo de resposta aqui, que a montagem pode se guiar sozinho, eu coloco em 0,5 segundos, viu? Eu uso esse tempo aqui. Se você quiser fazer uma máscara de Darks, você vai bem que assim, ó, biblioteca de Darks, mapa de pixels ruins, né? Tá aqui, ó. Aqui é para você fazer a máscara de Darks para sua câmera, né? Se você utilizar uma câmera colorida, né? Você sabe que
Essas câmeras, quando elas estão funcionando aqui no PHD, ele fica fazendo pequenas exposições, né? E com o tempo isso acaba esquentando o sensor da câmera, né? E gerando aquele ruído térmico, aquele ruído de cor, e isso pode atrapalhar a guiagem, né? Por isso que o PHD ele recomenda que você faça uma máscara dark, viu? Aí, como eu falei para vocês, né? Clique em dark, mapa de pixels ruins. Aqui você coloca o tempo de exposição que você quer e o número de exposições, né? Geralmente aqui eu uso só 20 ou só 15, não precisa mais do que isso, né? Pode deixar o que está padrão aqui e só clica em iniciar, viu? Que aí ele vai fazer as exposições, vai fazer os darks, né? Vai fazer a biblioteca e quando terminar vai estar concluído, viu? Pois é, aqui deu uma travada aqui, porque quando eu comecei a fazer o mapa de pixels ruins, né? Quando eu dei iniciar aqui, eu não tenho nenhuma câmera conectada, né? Eu estou usando uma simulada, aí deu um bug danado aqui, né? Aí travou o programa. Mas quando você tiver com a sua câmera conectada aí, for fazer a máscara de DAX, não vai acontecer esse problema, viu? Beleza, tá tudo conectado aqui, né? Maravilhas. Depois você clica aqui em iniciar as exposições de loop, né? Que tem esse botãozinho das duas setas aqui. Aí, aqui já vai mostrar o que o seu guider tá vendo, né? A imagem vai ser exatamente assim, viu? Que ele vai mostrar. Aqui embaixo tem esse pequeno ajuste de gama aqui, mas ele não interfere em nada na guiagem. Isso aqui é só para você ver, viu? Ele só vai mexer aqui nessa imagem que você visualiza. Na guiagem não vai interferir em nada, viu? Certo. Para fazer a guiagem uma primeira vez, você vai marcar uma determinada estrela aqui, ó. Um desses pontinhos aqui vai ser uma estrela. Por exemplo, essa aqui é uma estrela, viu? Você tem que marcar sempre uma estrela que esteja acima de 20, viu? No SNR, viu? Tem que estar acima de 20, viu? Aí, você marca com o mouse a estrela uma primeira vez. Aí, se você for fazer a sua primeira calibração, você segura o Shift, viu? E aí clica no botãozinho aqui nesse alvo verde aqui, ó, iniciar a guiagem, viu? Aí você clica e segura o Shift, viu? Em cima vai aparecer essa mensagem aí, né? Para obter melhores resultados, use uma biblioteca de darks ou mapas de pixels ruins, enquanto isso a guiagem isso ajudará o PHD a bloquear um grupo de pixels quentes, né? É a máscara de dark que eu tinha falado para vocês lá no início, viu? Pode clicar aqui em fechar, viu? Aí esse procedimento aqui ele demora um pouco, viu? Vai demorar cerca de 1 minuto até 1 minuto e meio, viu? Ele vai pegar a montagem, vai ficar dando pequenos passos, né, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, né? Esse procedimento aqui é o procedimento que eu falei para vocês, em que o PHD ele vai procurar os erros periódicos que tem na sua montagem, vai procurar folgas que tem nas engrenagens, vai procurar problemas de acompanhamento dos motores, né? Qualquer tipo de erro periódico ou erro de alinhamento polar que tiver nessa montagem, ele vai identificar aqui, viu? E vai ficar oferecendo as correções sempre adiantadas, né, para evitar que o problema se disponha no momento das suas capturas, viu? Pronto. Depois que o PHD faz a calibração a primeira vez, vai aparecer esse alvo aqui, né, que vai marcar a estrela que ele está se guiando, né? Beleza. Como vocês podem ver aqui no perfil da estrela, ó, tá vendo, ó? Tá mostrando que o PHD está mantendo sempre o núcleo da estrela no centro, né? O gráfico aqui está muito bom. O alvo aqui, como eu falei para vocês, é toda vez que a estrela se distancia do centro, né? Ele vai fazer uma marcação aqui. Isso aqui é só para você estar olhando. Isso aqui não é tão importante, não. E aqui é o gráfico de guiagem, viu? Esse daqui é o mais importante de todas essas configurações que tem aqui, viu?
Como eu tinha falado antes para vocês, eu alterei aqui os parâmetros de agressividade dos motores, né? Porque você trabalhar com uma agressividade muito alta, né, ele dá um passo muito forte no motor e isso acaba prejudicando a guiagem, né? Eu diminuí essa agressividade para os motores funcionarem mais suaves, né? Para quem está com alinhamento polar muito ruim, essa agressividade muito alta aqui, ela vai simplesmente acabar com o seu acompanhamento, vai ser extremamente prejudicial. Então, principalmente para você que não tem um alinhamento polar muito bom, é muito recomendado você diminuir a agressividade, né? Os padrões que eu uso, como eu falei para vocês, é 70 no deck e 60 no RAR, viu? Como vocês podem ver esse gráfico aqui, é um gráfico muito bom, viu? Essa guiagem aqui ela está muito boa, tá? Ela não está excelente, viu? Mas ela está boa. O ideal é que o gráfico fosse um pouco mais suave, né? Não tivesse essa quantidade de picos aqui, né? Pois bem, essas configurações que eu dei para vocês aqui já é a configuração padrão para você utilizar em qualquer guide, né? Qualquer telescópio, viu? Já dei as configurações todas assertivas para vocês aqui. Vocês simplesmente só vão copiar o que eu fiz aqui e configurar o programa de vocês aí da mesma forma, viu? O que vai mudar é as informações de acordo com a câmera que você usa lá, né? Como eu falei para vocês, o tamanho do pixel, o tamanho do guider, né? Mas a guiagem aqui não tem segredo aqui para vocês a partir de agora, né? Aí, digamos assim, quando esse gráfico chegar aqui até o final, ele vai ficar mostrando poucas correções para vocês aqui, só o que aparecer aqui no início, né, que ele ficava jogando aqui para trás. Aí se você quiser limpar todos esses gráficos aqui e começar de novo a acompanhar do zero, você clica aqui em limpar, ó. Pam. Aí o gráfico vai começar de novo do início aqui, ó, para você poder fazer um acompanhamento melhor, viu? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Acho que não tem mais nada. Aqui, do jeito que está aqui, está uma guiagem perfeita. Você pode fazer suas... Perfeita não, tá boa, né? Como eu falei para vocês aqui, tem uns picos aqui, né, ainda, né? Mas se você fizer um bom alinhamento polar, tiver com o guide bem focado, né? Tiver uma montagem boa, esse gráfico aqui ele vai ficar ó, menos pontiagudo, assim dizer, né? E é isso. A guiagem é isso aqui. Você iniciou a guiagem, ela está fazendo o acompanhamento direitinho. Você sai dessa tela e vai para a tela de captura e fica apenas lá, viu? E aí, se digamos que você usa um sistema GoTo, né? Ah, eu acabei de terminar de capturar Orion. Agora eu quero ir para outro objeto para mim fotografar, né? Você tem que parar a guiagem. Antes de você dar o GoTo, você tem que pausar a guiagem, clicando aqui no botão Stop, viu? Ou então, se você quiser apontar manualmente a sua montagem, né? Se você usar uma montagem que não tem GoTo, eu terminei de fotografar Orion, agora eu vou fotografar outro objeto, né? Você tem que parar a guiagem, viu? Porque isso aqui, lembrando, esse programa aqui, ele está jogando comandos nos motores, viu? Você tem que parar ela. Parou a guiagem, você parou a guiagem, fez o seu novo apontamento, seja no sistema GoTo, seja manualmente, você vai ter que clicar novamente aqui em iniciar as exposições, aqui nesse botão das duas setinhas, né? Aí ele vai mostrar novamente o que o Guider está enxergando em tempo real para você, né? E você tem que iniciar uma nova guiagem, viu? A partir desse novo ponto de apontamento que você fez, viu? Como você já fez uma calibração inicialmente, né? E o PHD já conhece os problemas de alinhamento que a sua montagem tem, os problemas de erros periódicos que a sua montagem tem, você não precisa fazer uma nova calibração, viu? Você só vai precisar fazer uma nova calibração
Se você fizer alguma alteração física no equipamento, né? Se você mexer em algum ajuste lá dos motores, né? Tentando tirar alguma folga, né? Isso aí provavelmente nunca vai acontecer, viu? Aí, clicou nas duas setinhas, vai mostrar o novo ponto, né? O novo ponto de alinhamento. Você escolhe uma estrela novamente que esteve acima de 20, né? No SNR, né? O importante, você não pode marcar estrelas muito grandes, né? Porque aí vai ficar estourada a estrela aqui, o PHD não vai conseguir identificar o núcleo da estrela, ela vai variar muito, né? Então você tem que escolher estrelas menores, né? Esse tamanho que eu escolhi aqui, né? Que está nesse tamanho de 78, 77 por aqui, no SNR, está perfeito. Uma estrela desse tamanho aqui. Outra coisa, você não pode guiar por estrelas que estão muito na borda, viu? O PHD mesmo ele até te impede de você escolher uma estrela que está muito na borda. O ideal é escolher uma estrela que esteja mais próxima do centro, né? Então, como eu fiz um novo apontamento para uma nova área no céu, eu não vou precisar fazer uma nova calibração. E o que eu vou fazer? Simplesmente clicar no botão do alvo aqui. Só clicar aqui sem segurar o Shift, viu? Não precisa do Shift, o Shift dessa vez, viu? Clica aqui. Vai aparecer novamente a mensagem aqui pedindo o mapa de pixels ruins, né? Porque eu não fiz, né? Mas quando você fizer, essa mensagem aqui nunca vai aparecer, viu? E tá aqui. Cliquei no botãozinho do alvo aqui, começa a guiagem, e ele já começou a guiar automaticamente, porque ele já está com todos os erros periódicos, tudo gravado já na memória do programa, e ele já está fazendo a nova guiagem e você já pode começar as suas capturas, viu? É um programa que de primeira mão você pensa, oh, que difícil, é a tela cheia de opções, cheia de função, mas você usa poucas coisas, viu? Quando você começa do início, sem ter ninguém para ajudar você, as coisas realmente podem parecer difíceis, né? Mas se você tiver a ajuda de alguém, né? Você pode ver que não tem essa dificuldade toda, né? Que é fácil de utilizar o programa, viu? E basicamente é isso. Já está tudo aqui prontinho para vocês aí, só replicar aí com o futuro equipamento de vocês aí. Uma outra coisa que eu tenho aqui, um outro segredo que eu tenho aqui para passar para vocês é o seguinte, que assim que vocês começarem a guiar, né? Marcou a estrela, clicou em guiar, vocês esperem assim pelo menos um minuto antes de vocês começarem as suas capturas, viu? Porque o PHD, quando ele começar a guiar, durante um minuto, ele fica jogando as correções nos motores, né? E aqui bem no início, como vocês podem ver, aparecem uns picos um pouco altos, né? Aí é bom vocês esperarem um minuto para o PHD estabilizar a guiagem, né? Aí depois de cerca, não precisa nem esperar um minuto não, basta uns 30 segundos, 40 segundos por aí, vocês esperam aí, até ele estabilizar o gráfico aqui, viu? Depois que ele estabilizar o gráfico, pode começar as suas capturas, viu? Como vocês podem ver bem no início aqui, ó. Ele fica dando uns picos, né? Que ele está ajustando a montagem, ele está começando a estabilizar o gráfico. Tá aqui, ó. A partir de agora ele já começou a estabilizar o gráfico, né? Quanto mais essas duas linhas aqui andarem juntas, melhores, né? O azul ele corresponde, se eu não me engano, ao RA e o vermelho é o DEC, viu? Se algum desses gráficos aqui ficar dando um pulso muito alto, através da cor você consegue identificar qual é qual, viu? Por exemplo, se tiver um gráfico estranho no vermelho, você vai saber que tem um problema no DEC. Se tiver um gráfico estranho no azul, você vai saber que tem um problema no RAR, né? Aí você tem que identificar o problema. Na maioria das vezes, o próprio PHD já fala para vocês aqui quando tem um problema, né? Quando o gráfico está estranho no deck, ele vai aparecer uma mensagem aqui dizendo: ah, tem uma folga no deck, o PHD não está conseguindo compensar essa folga, é preciso fazer alguma coisa para tirar essa folga, e isso por diante, né?